Então, hey galera, esse é o primeiro Fala Mais Desenho aqui nesse formato e onde eu não vou aparecer, né? Eu vou só gravar aqui um pedaço dessa ilustração que eu tô fazendo enquanto a gente conversa um pouco sobre a criação de personagem. Eu tô fazendo aqui essa ilustração do Final Fantasy VII, eu já havia começado, né? Eu fiz aqui o rosto e um pouco do braço, sem falar, né, que toda a parte de cor chapada já tá feita. Eu tinha feito aqui uma arte só no lápis, que é porque essa partezinha aqui é que tá apagada, né? Eu quero fazer aqui essa parte da luva, vou estar com a referência aqui para olhar cores e coisas do tipo. Enquanto a gente troca uma ideia aí, vocês dizem o que vocês acham desse formato aqui do vídeo. Eu não vou conseguir fazer o desenho inteiro, né? Um desenho bem detalhado pra gente trabalhar enquanto eu converso sobre isso. Então a gente vai falando e eu faço aqui pelo menos as luvas, eu espero tentar fazer ao longo do tempo do vídeo. Então, criação de personagem, né? A parte fundamental de criação de história, né? É você conseguir criar bons personagens, né? Quanto melhor seus personagens forem, acho que mais impacto a história vai ter e vai causar e passar para quem está lendo. Um exemplo de história que às vezes o roteiro não é nem tão bom, mas os personagens são muito cativantes e por conta disso acabou fazendo bastante sucesso, né? Que com certeza vocês conhecem a Fairy Tail, né? Se você olhar assim, o enredo de Fairy Tail, ele é muito simples até, na questão de acontecimento, de trama, não é nada muito inovador, não acontecem grandes mistérios e grandes reviravoltas, mas os personagens, eles são muito carismáticos, eles têm uma vida própria e algo que instiga você a querer continuar acompanhando aqueles personagens e fazer parte, né, da vida deles, interagir ali, ver a interação deles com o mundo, com aquele ambiente. Isso faz a história tornar bem interessante, apesar de, assim, em termos técnicos, ter um roteiro até que bem fraco. Eu sei que fãs de Fairy Tail vão ficar com raiva do que eu tô falando aqui agora, mas assim como o Dragon Ball também, Fairy Tail não é nenhum exemplo de roteiro, né, de criatividade, assim, pra trama. Mas, como eu disse, o mérito da história muito é os personagens. Então, criar um personagem bom, cativante e que seja vivo, né, praticamente para o leitor, não tenha a cara de ser um personagem, mas sim de uma pessoa viva, né, que o leitor consiga se identificar com o personagem e acreditar que aquele personagem existe de verdade, é talvez um dos trabalhos mais importantes na hora de você fazer qualquer história, né? Não só mangá, qualquer história usa esse tipo de coisa. Eu tinha colocado aqui nos bloquinhos mais ou menos uma guia para eu seguir aqui, e aí a gente vai falar desses tópicos aqui ao longo do vídeo. Então, começando a falar sobre referência, muita gente se pergunta, e me pergunta também, eu recebo bastante essa pergunta, sobre criação de personagens, se usa referência, assim, como que você faz para criar o personagem em termos de aparência até e coisa do tipo, ou mesmo criar a personalidade daquele personagem. E eu acho que na parte de aparência não tem nada de errado de você usar um personagem que você conhece já, ou que você viu em alguma outra história ou algo do tipo. Você tem que tomar cuidado para realmente a aparência não ficar muito parecida e se tornar um plágio. Mas vários personagens que eu criei, eles são referências de outros personagens que eu vi, que eu gostei da aparência, do visual, ou de alguma determinada característica que aquele personagem tem, por exemplo, o modo como é desenhado os olhos dele, ou o cabelo, ou a vestimenta, enfim, cada coisa vai fazendo o personagem ele ser interessante e você poder usar essas coisas desses personagens. Você não precisa se prender também a usar coisas de um personagem só, né? Você pode pegar aspectos de vários personagens e ir misturando eles até que você vai formando praticamente um personagem novo, né? Da mistura vai saindo algo completamente diferente da referência inicial. Além de você basear, né, ou pegar inspiração de personagens de outros personagens, né, de outros
outras criações assim, você tem como pegar também de pessoas reais, né? Em termos pelo menos de aparência, assim, até mesmo de personalidade, na verdade. Você consegue pegar e englobar uma pessoa real numa história, isso talvez até torne sua história um pouco mais vívida, né? Porque dependendo de onde você, né, pega suas referências, seus personagens podem acabar ficando muito parecidos e entre si, você não ter uma diferenciação muito clara deles e ficar uma coisa meio chata. Tem várias histórias aí, vários autores, até autores famosos, bem conhecidos, que tem esse caso, né, de que ele fez um protagonista em uma história e todos os protagonistas da história dele, ou até mesmo todos os outros personagens, têm praticamente a mesma cara, o mesmo shape, o mesmo cabelo, coisa do tipo. Você pegar Cavaleiro do Zodíaco, o anime trabalhou até que bem a diferença entre os personagens. Mas se você lê o mangá, o original, do Masami Kurumada, os personagens são praticamente todos o Seiya. Assim, a diferença assim, no rosto deles é praticamente nenhuma. O cabelo, quase todos têm o mesmo cabelo, com exceção de um ou outro ali, né? O Shiryu, ele tem o cabelo comprido. Shiryu, amigo! E quase todos os outros personagens têm aquele mesmo estilo de cabelo e visual, assim. Então é algo pra se treinar. Assim, não tô querendo falar mal de Cavaleiro do Zodíaco nem algo do tipo, mas a época também, né, o desenho, a qualidade de desenho vai evoluindo conforme a época vai passando. Hoje se exige muito mais do artista para conseguir fazer personagens diferentes e em relação a como era antigamente, né? Não dá para querer comparar a realidade de hoje com a de antes. É como você pegar um desenho lá do Jack Kirby, que é um clássico, né? O cara ajudou a criar aí os maiores super-heróis que a gente conhece hoje, e você comparar com o desenho de quase qualquer artista que pega um Batman, um Homem-Aranha, um Quarteto Fantástico, um X-Men hoje em dia, é inigualável assim, em questão de qualidade de desenho, de beleza, coisa do tipo. Mesmo que técnica possa até ser equiparado um pouco, mas esses outros aspectos assim você consegue enxergar uma diferença, que é uma questão de tempo mesmo, então aquilo acaba ficando datado. Então, ainda continuando nesse aspecto de aparência, né, saindo um pouco da parte de referência, mas não fugindo da aparência, uma coisa que é muito citada quando você vai criar um personagem, você quer fazer um personagem cativante, diferente, somente um protagonista, mas acho que todos os coadjuvantes, todos os personagens que têm algum certo grau de importância na sua história, que não seja só figurante, eles merecem um pouco disso. É um conceito que eu vou ser sincero, que eu não conheço a fundo. Eu sei que existe estudos mais profundos disso. Eu conheço superficialmente, mas se vocês se interessarem aí é só deixar nos comentários que eu posso pesquisar mais e tentar trazer aqui num vídeo inteiro falando sobre isso, que é silhueta personagem. A silhueta, para quem não sabe, é o contorno do personagem, né? Igual você imagina aqui todo esse contorno aqui do shape do personagem, né? A espada até inclui aqui na silhueta. Se você deixasse ele todo preto, só o contorno do personagem, isso é a silhueta dele. A importância da silhueta de um personagem, principalmente para um protagonista, é você conseguir diferenciar ele da multidão, né, dos outros personagens. Então, dizem que você criar um personagem que ele é chamativo, que ele é reconhecível, é muito importante para o leitor se afeiçoar a ele. Então, só de ver o contorno daquele personagem, ele fala, esse é personagem X. Alguém que trabalha muito bem com as silhuetas é o criador de Naruto, esqueci o nome dele agora, Masashi Kishimoto. Ele, se você pegar uma imagem, aí pega uma imagem com vários personagens de Naruto junto, tem várias, né, que são assim. Se você comparar a silhueta dos personagens, você consegue só pelo contorno distinguir quem é o Naruto, quem é o Sasuke, quem é a Sakura, quem é o Kakashi, quem é o Gaara, enfim. Cada personagem tem uma silhueta muito única e você consegue perceber claramente, bem rápido assim, como quem é aquele personagem, se você conhece a história, não sabe o nome assim. Mas só de olhar você vê, mesmo sem conhecer, que cada personagem tem uma silhueta bem diferente da outra. Um autor que nesse caso peca muito nisso, e que também o anime foi muito bem feito a ponto de tratar isso e corrigir esse erro,
é o criador de Shingeki no Kyojin. Aí eu realmente não sei o nome dele. Mas se você pega o mangá do Shingeki no Kyojin, o Eren parece qualquer outro personagem. Ele não tem nada que diferencie ele dos outros personagens. Claro, ele vira um titã, escambau, mas a aparência física dele normal em forma humana não tem nada de especial, não tem nada que você olhe pra ele no meio de uma multidão e fale assim, esse aqui é o Eren. No anime eles tentaram trabalhar isso de uma forma onde você via o... como fala? O olho verde dele. Então eles destacaram muito essa questão do olho verde, inclusive eles usaram isso pra você perceber, né, que ele era, quando ele vira um titã, fazer o titã ter o olho verde pra você se ligar que aquele é o Eren e tal, diferenciar. Mas no mangá não tem diferença praticamente nenhuma, o Eren tem a mesma cara dos figurantes da história. E isso é bem complicado quando você faz o próprio protagonista não ser diferenciado de outros personagens com menos importância. No próprio anime teve o personagem, o Marco, né, na primeira temporada, que ele morre e gera toda uma comoção pela morte dele e tal. E eu vou dizer que foi um personagem que eu nem senti falta, nem senti o peso da morte dele, porque ele era tão parecido com outros figurantes, ele realmente, pra mim, ele era um figurante. Que quando ele morreu e teve todo aquele chororô, eu nem senti nada, porque ele não parecia ser diferente, ele não parecia ser especial, não teve nenhum aprofundamento no personagem, ou mesmo a diferenciação na aparência física dele, que justificasse ele, assim, que não que justificasse, né, mas que desse a importância que o personagem parecia ter, que o autor parecia querer que o personagem tivesse. Então muita gente aí tem a dúvida sobre a criação de personagem nessa parte de aparência. Pense bastante nisso, no que você vai colocar no seu personagem que diferencie ele na multidão, que faça com que na hora que o leitor bater o olho, ele saiba que aquele é o personagem, o protagonista da história, né? No Bakuman chega a falar isso em um momento, os personagens escolhem lá um óculos e tal, um boné, um esquema lá do celular, no protagonista do Perfect Cleaning Party. E essa é uma discussão interessante para você colocar seu personagem principal e todos os personagens que têm um certo grau de importância na história tem que ter alguma diferenciação quase que obrigatoriamente, porque senão o personagem ele fica esquecido, ninguém sabe quem é ele e você perde impacto e até de repente o interesse do leitor, já que ele nem vai saber quem é o protagonista da sua história. Aí você vai ter que compensar tudo isso com uma história 20 vezes melhor do que ela já teria que ser, para que o leitor goste e se sinta interessado por ela. Então, criar um personagem cativante e lembrável, né? Memorável, acho que é a melhor palavra, vai te ajudar pra caramba nesse processo de criação de uma história e fazer a história parecer melhor. Ser uma história melhor, né, de fato. Um outro aspecto de criação de personagem, que é sobre criar a vida dele, né, fazer um personagem que pareça estar vivo, é você fazer uma ficha daquele personagem. Quem joga RPG, RPG de mesa, né, não esses MMORPG ou outros jogos de categoria RPG, mas o RPG de mesa mesmo, tem uma facilidade em entender essa parte, porque você realmente interpreta o personagem e você cria o personagem de verdade, né? Você vive aquele personagem ali durante a partida. E isso é algo que se usa muito quando você vai fazer uma história, né? Desenvolver um enredo, porque o personagem ele tem que estar vivo, né? Como eu disse no começo do vídeo. Fazer uma ficha é você desenvolver todo o background daquele personagem, quer dizer, toda a vida dele. Tem várias fichas prontas na internet, eu vou tentar postar uma, colocar aqui. Não vai ter como eu colocar direito no YouTube, então todo vídeo que sai aqui no canal sempre ganha um post lá no site. O site ele sempre está linkado aí no final do vídeo, está linkado na descrição. Então dá uma olhada no site que vai estar lá um link para uma ficha de personagem.
Então nessa ficha o que vai ter? O que você vai preencher nessa ficha para poder criar seu personagem? Então vai ter informações como idade, altura, peso, cor dos olhos, cor do cabelo, né? Detalhes físicos dele. E fora os detalhes físicos vai ter coisas como tipo profissão, profissão da mãe, profissão do pai, tem irmãos, quantos, não tem, tem primo, sobrinho, já se apaixonou, nunca se apaixonou. Várias informações da vida do personagem que vão fazer com que você consiga entender aquele personagem melhor e poder criar realmente um fundo para ele. Estou formando uma cor estranha aqui. Porque eu estou usando outra ferramenta sem querer. Aí. Ctrl C salva a vida mesmo. Ctrl C não, Ctrl Z. Então, voltando. Então nessas informações você vai achar várias coisas que vão te ajudar a desenvolver seu personagem como se ele realmente tivesse uma vida. Para que você tenha tudo isso em mente quando você estiver criando a história e tal. Porque todas essas coisas influenciam em como o seu personagem age, em como o seu personagem enxerga o mundo, o que ele sabe, o que ele não sabe, o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu. Por exemplo, se você coloca lá que a mãe dele trabalhava, sei lá, de enfermeira, então pode ser que o personagem tenha um pingo de conhecimento em medicina, em enfermaria mesmo, ele consiga tratar um ferimento, caso aconteça e tal. Todas essas coisas vão ajudando você a montar melhor o seu personagem. Você coloca lá que ele teve um trauma no passado, que aconteceu alguma coisa com ele, sei lá. Ele viu a morte ou sei lá, do animal de estimação dele ou coisa do tipo. Pode fazer o personagem ficar com receio, às vezes, de cuidar de algum outro animal. Ou quando ele vê um animal que é parecido com o que ele tinha, tipo um cachorro, um gato, ele sente tipo medo, bate uma tristeza nele, coisa do tipo. Tudo isso vai ajudando a deixar seu personagem mais vivo, tornar ele mais crível. Então, como eu disse, vai ter uma fichinha aí para vocês de repente poderem preencher na hora de que vocês quiserem criar personagens de vocês, né? É bom você fazer isso principalmente com o protagonista, mas não ignore os outros personagens. Se um personagem ele tem uma certa importância na história, faça isso, preencha essa fichinha. Se ele não tiver muita importância, aí talvez realmente não tenha muita necessidade de você preencher ela inteira, mas você pode preencher alguns aspectos dela que vão ser explorados na história, né? Por exemplo, sei lá, aparece lá um coadjuvante que ele vai aparecer só em um determinado momento, mas a parte ali tem relação com alguma coisa que aconteceu no passado dele. Então você ter aquilo escrito vai te ajudar na hora que você for fazer isso, você poder trabalhar melhor e acessar aquela informação de maneira rápida para que ela possa ser útil para você, sem você esquecer também. Falando em ficha, eu vou voltar aqui rapidinho para falar da aparência. Quando você desenvolver a aparência do seu personagem, é importante que você detalhe tudo o que está na aparência dele. E é importante você fazer um model sheet, que é o que falam e não é sheet de merda, é sheet de folha. Eu não sei bem a pronúncia, né? Como fazer a pronúncia correta. Mas esse model sheet é algo que você vai usar para se guiar na hora que você estiver desenhando, de você não esquecer nenhum detalhe do seu personagem. Então é um lugar onde você vai desenhar seu personagem de frente, de lado, de costas. Você vai desenhar com detalhe, certos detalhes que ele tenha. Por exemplo, vamos supor que ele tem um broche no ombro direito. E daí você vai desenhar aquele broche com detalhe maior para você saber como que é aquele broche certinho. Faz vários testes de expressões dele e coisas do tipo. E aquilo é o que você vai usar de base na hora que você estiver desenhando sua história mesmo, para seguir, para não cometer erro. Eu peco muito nisso de fazer model sheet de personagem, e eu comecei a fazer, né, bem tarde, preparar esses model sheet em Hooligan, principalmente que não tinha no começo. Tem vários personagens que eu criei eles com alguma coisa e depois eles acabam perdendo aquela característica porque eu simplesmente esqueço na hora que eu vou desenhar e eu não faço aquele detalhe. Então é algo muito útil e é um conselho aí para todo mundo, né? E como eu disse, até eu preciso fazer isso, eu acabo
deixando de lado e cometo o erro por causa disso. Então, se você também não quer cometer esses mesmos erros, então prepare um model sheet bonitinho de todos os personagens que são importantes na sua história, que vão aparecer mais de uma vez, porque isso vai te ajudar bastante, vai poupar a dor de cabeça de ter que ficar corrigindo o desenho depois, porque você fez errado, que não tinha prestado atenção ali, visto direito. Então é isso, se você quiser pegar a sua fichinha aí para preencher, é só entrar no site, vai estar disponível lá. Vamos passar então para a parte de personalidade, né, do personagem, como que você desenvolve uma personalidade fixa para o seu personagem. Bem, existem formas e formas de você desenvolver a personalidade. O roteiro ele tem que, de certa forma, trabalhar pro personagem, né? Assim, quer dizer, você não pode desenvolver tanto um personagem que seja o que o roteiro pede, mas no começo, antes de você pensar em cada trama, cada coisa, dá pra você pensar ali o que você quer, porque se aquele roteiro, se aquele enredo vai acontecer com aquele personagem, tem que ter um motivo, né? Claro, para aquilo acontecer, e esse motivo é o que vai ser explorado na história. Então, assim, se aquilo está acontecendo com aquele personagem, é porque às vezes a personalidade dele levou até aquilo acontecer. Então, é algo que dá para você trabalhar, pensar no enredo que você está contando e pensar em que tipo de personagem que passaria por aquele enredo, né? Ou se você vai colocar um personagem que não tem nada a ver com aquele enredo de propósito, e aí também você explora isso, caso você vá fazer. Um erro muito comum que vários autores cometem é, às vezes, criar um personagem que, vamos supor, você pega um personagem comum que até então vivia num mundo real normal, sem problemas, sem conflitos, sem grandes aventuras, e aí ele vai para um mundo cheio de aventura do nada, e ele nunca para pensar em como ele deixou a vida dele para trás, nas pessoas que estão preocupadas com ele, ou coisa do tipo. Ele não passa por nenhum desafio, nenhum perrengue, nenhuma surpresa de repente ter um outro mundo mágico que ele não conhecia, que ele nunca ouviu falar, que a ciência não explica. Enfim, é uma coisa complicada. Então você criou um personagem qualquer, jogou num enredo qualquer e uma coisa não casa com a outra direito. É algo bem complicado. Então, um conselho que eu posso dar é esse: se você vai criar um personagem, pense na interação daquele personagem com o enredo e explore o personagem que você criou para aquele enredo, para que não fique algo falho, algo que não tem sentido. Vamos ver o que mais eu posso falar aqui sobre a parte de criação de personalidade. Outros personagens também, né? Existe o conceito de arquétipo, eu acho que vale a pena falar, que são personagens que eles são padrão, né? Quase caricatos, né? Então você tem que esses personagens eles vão fazer praticamente parte integrante de quase toda a história que você vê. Então você tem personagens que eles são sérios e comprometidos com uma causa, você tem personagens que são extrovertidos e alegres, você tem personagens que são bobos e brincalhões, mas que às vezes são profundos. Você tem personagens, sei lá, velhos sábios e por aí afora. Então são vários personagens que são considerados arquétipos. São personagens padrão, né? Você pode considerar personagens clichê quase, né? Tipo, a donzela em perigo é um clichê, mas é um arquétipo. O herói, salvador da pátria, é um clichê, mas é um arquétipo de personagem. Tem que tomar cuidado quando você vai usar isso, né? Sempre. Porque, como eu disse, é um clichê, então é aquela coisa batida que você já viu em todo quanto é lugar. Vale a pena também talvez fazer um vídeo só falando sobre clichê. Algum dia eu posso trazer. Então, baseado nesses arquétipos, você consegue criar personagens também. Então, como eu disse, tomando cuidado para não se tornar muito clichê. Criar personagens que vão ajudar a sua trama a rolar e a história ficar mais interessante. Desde que, lembrando sempre de tornar eles o mais cativante possíveis com todos aqueles aspectos que eu citei até agora no vídeo. Ok, eu consegui fazer uma luva.
Vou passar aqui para a segunda, mas já estamos no final do vídeo aí. Eu vou passar para a última parte. Deixa eu ver aqui qual que é o tema. Vida. Vida é a parte mais importante, né, do personagem, que é realmente quando ele deixa de ser um personagem e ele se torna realmente um ser vivo, né, algo importante, algo que o leitor considera praticamente um amigo ou um conhecido ali, ainda que ele considere um inimigo, mas que ele considera aquilo um ser vivo, uma pessoa igual ele e tal. Se você pega, por exemplo, filmes ou séries, novelas, enfim, tem que ter uma boa atuação na novela, mas se você pega essas obras assim que você envolve atores, né? Tem atores que eles são tão bons que você só vê o personagem ali, você não consegue ver o ator atuando e fazendo aquele personagem, né? Você não pensa assim, esse aqui é o ator tal fazendo isso. Você realmente enxerga aquele personagem. Você recentemente assisti aí Mulher Maravilha e você enxerga realmente a Mulher Maravilha. Aqueles são os personagens, aqueles são as pessoas praticamente reais, mais do que os próprios atores, aqueles personagens eles são reais, pelo menos durante o momento do filme. E é isso que você quer passar, né? Praticamente qualquer história, o objetivo principal é você passar isso, é transmitir vida com seus personagens. Bem, tudo que eu falei até agora ajuda você a transmitir um pouco dessa vida, né? Você criar realmente um passado para o personagem, criar características físicas, emocionais, problemas, qualidades. Isso tudo ajuda muito o seu personagem ser vida, seu personagem ter vida e ser crível para o leitor considerar ele algo vivo, algo pensante, como qualquer outra pessoa que ele conhece na rua. E como que é isso, né, de o personagem criar vida? É comum ver em entrevistas com autores, né, falando que depois de um tempo os personagens eles praticamente se movem sozinhos. E isso é algo muito bacana de se ver e é muito abstrato também para quem está começando, né? Por muito tempo eu fiquei imaginando como que era isso dos personagens se moverem sozinhos, achando que eu sabia mais ou menos como funcionava, mas isso não tinha acontecido comigo tão na prática assim. É claro que não precisa acontecer de uma maneira tão grandiosa assim, tão marcante, mas recentemente aconteceu comigo de uma forma muito bacana e que eu acho que exemplifica assim da melhor maneira possível essa questão de um personagem ganhar vida. Eu estava fazendo o storyboard do capítulo, se eu não me engano, 19 de Hooligan. E eu estava seguindo, fazendo os fatos, né? Criando a história e tudo mais ali. E em um determinado quadro, no meio de uma discussão lá, se eles iam impedir um personagem que estava fazendo muita cagada e tal, que estava sendo mal, eu fiz uma cena do Riot batendo a mão no chão e falando, pra mim já chega. E depois que eu fiz isso, travou minha mente que eu não conseguia saber como continuar a história. Né? Porque ele falar aquilo, ele interrompia todo o diálogo, toda a lógica que eu estava seguindo e quebrava tudo que acontecia no enredo. E o interessante é que tirar aquilo podia salvar simplesmente, né? Tipo, eu ia conseguir voltar a criar de boinha o que eu estava criando sem maiores preocupações. Era só eu retirar aquela cena. Mas aquilo foi tão espontâneo, devido a toda a personalidade que eu desenvolvi do Riot, tudo que eu criei dele, tudo que eu escrevi dele, desenhei dele até aquele momento. Aquela cena que, apesar de ser eu que fiz, né, eu que desenhei a cena, aquela cena foi criada pelo Riot, basicamente. Ele realmente bateu a mão no chão e falou chega disso. É aquilo que ele faria naquele momento. Se eu apagasse aquela cena e refizesse, eu estaria quebrando a personalidade do personagem. E isso é algo muito importante de se observar. Então, por mais que tenha me causado um problema, né, que eu tive que repensar como que eu ia seguir com o diálogo dali pra frente, aquilo foi um momento muito espontâneo, onde realmente o personagem meio que ganhou vida por um momento e ele se sobrepôs até o que eu gostaria de fazer, que era continuar com aquele diálogo, né, vamos dizer, em linha reta, sem essa quebra, sem essa pausa, essa interrupção. Mas a própria personalidade do personagem fez com que eu tivesse que fazer essa pausa, porque ele realmente não iria continuar ouvindo aquele papo, ele ia querer partir para ação naquele momento, imediatamente.
E ele cortou, assim como quando você tá tendo uma conversa com seu amigo, você tá vivendo sua vida, as coisas não acontecem do jeito que você planeja, né? Cada personalidade de cada pessoa influencia de uma maneira, às vezes. Vamos supor que você marca lá um jogo ou uma partida de futebol com seus amigos, você não consegue planejar tudo e sair tudo certinho do jeito que você planejou. Cada pessoa faz suas escolhas, as escolhas das pessoas acabam interferindo no planejamento e as coisas não saem certinho, como num roteiro de filme, né? Então é bem interessante quando o personagem ele chega nesse ponto onde você sabe que pela personalidade que você criou, por todas as atitudes que você imaginou que esse personagem toma, ele vai fazer aquilo, você sabe que ele vai fazer aquilo, você não precisa criar. Pensar assim, agora o Riot vai falar isso. Não, é tipo, ele fala isso, se acontecer isso, ele faz isso. E porque sim, porque é assim que ele age. E não porque o enredo pede, ou porque eu preciso que ele faça isso para acontecer isso lá na frente. Enfim. Esse é quando acontece isso de o personagem ele realmente falar por si só, sinal que você está num caminho certo. Então fiquei muito feliz quando isso aconteceu comigo, achei bem interessante, eu continuo repetindo, né, esse acontecimento, continuo contando esse acontecimento, porque para mim é um exemplo mais claro de que aconteceu comigo, de quando um personagem ele realmente ganhou vida e ele interrompeu ali a sua escrita para se impor. Foi bem interessante ver isso. Eu espero que isso possa acontecer com vocês durante a criação dos seus personagens. Então, se vocês gostaram do vídeo, né, deixa seu like aí. Se vocês gostaram desse novo formato, comenta aí o que vocês acharam. Acabei nem conseguindo fazer as duas luvas, né, eu tô aqui fazendo a segunda. Então eu tô pensando em sair gravando os vídeos enquanto eu faço esses detalhes, né, do desenho. Então vocês vão acompanhando meio que em tempo real, né, em real time, o processo de confecção de desenho. Depois que eu tiver todos esses vídeos gravados, eu compilo eles e lanço um speed art, né, com o processo do desenho inteiro sendo feito. O que vocês acham? Eu talvez ainda vou testar aquele outro método que vocês falaram, que é eu gravar a voz separada num vídeo speed art. Só que eu pensei que já vou dizer, né, eu vi que esse método ele é meio complicado, porque eu não faço tanto desenho assim que dê pra eu gravar e soltar um speed art e fazer a narração de cima. Então teria muito poucos vídeos, né? Você vê o tempo que demora pra fazer. Esse desenho aqui provavelmente ele vai levar mais de uma semana, se pá, um mês pra ficar pronto. Até porque eu tenho os outros trabalhos, as outras atividades que eu tenho que fazer, tem Hooligan, tem os outros vídeos do canal, então não dá pra eu pegar e me dedicar aqui e ficar, tipo, horas e horas trabalhando nesse desenho. Eu tenho que pegar de vez em quando, fazer um pouco, largar e depois fazer mais um pouco, largar e ir fazendo assim pra ele poder ficar pronto. Eu gostaria muito de poder fazer ele mais rapidão, mas realmente não dá, não é uma escolha minha, né? Então acho que eu vou sair fazendo assim. Eu pego de repente um quadro de um mangá, desenho um quadro e vou falando com vocês, depois eu junto a página inteira, sei lá, ou coisa do tipo. Ou realmente como esse desenho aqui, que eu fiz gravando as luvas, depois eu gravo fazendo o cabelo, fazendo a espada, enfim, fazendo os outros detalhes, e no final eu junto todos os vídeos e lanço um speed art. Mas vocês comentem aí o que vocês acham, se vocês gostaram do tema, se esse novo método vocês acham que vai funcionar. O vídeo ele acaba ficando um pouco mais longo, né? Então nos Fala Mais Desenho eu vou tentar trazer temas assim que sejam um pouco mais longos, enquanto os temas mais rápidos mesmo eu vou falar na parte de vlog. Mas aqui também no Fala Mais Desenho eu vou falar sobre a parte de criação de roteiro, de mangá, coisa mais técnica assim, informação mais técnica, e deixar assuntos mais livres, como tem sido os últimos, né? Os vídeos do canal, os últimos Fala Mais Desenho tem sido assuntos mais livres. Eu deixo para a parte de vlog também, assim a gente vai organizando os assuntos do canal para cada um achar o que quer com maior facilidade. Então, mais uma vez, se vocês gostaram, deixa seu like, comenta aí o que vocês acharam, peçam temas aí para os próximos Fala Mais Desenha e até para os vlogs, né, que vão vir agora, para as dicas de desenho, como sempre vocês pedem, mas só pedem por dica de desenho, tem que pedir para os outros também. E é isso aí, eu vou continuar aqui pelo menos um pouco dessa luva. E muito obrigado por ter assistido.
Até o próximo vídeo aí, galera. Falou!